Gente, com relação a... Essa já seria a nossa segunda matéria, que a gente já começaria a falar especificamente sobre Mesopotâmia. Então a gente já falou de teoria da história, já falou de pré-história e agora a gente vai entrar em Mesopotâmia, né? A civilização humana, então, ela data de cerca de 4.000 anos antes de Cristo, né? O que a gente entende por civilização? É o desenvolvimento de cidades, a estratificação da sociedade, né? A gente vai perceber que essas cidades elas vão ter muitas vezes um líder e óbvio que esse líder vai acabar podendo mais do que as outras pessoas. Deixa eu dar um pause aqui no meu cancelar, reiniciar meus 15 minutos ali. Essas cidades também possuem um comércio, né, muito ativo nas comunidades mais próximas e ela surge a partir da escrita. Então, quando a escrita acaba com a pré-história, ela é marco final da pré-história. E, ao mesmo tempo, a escrita, a invenção da escrita, ela é o marco inicial desse novo período histórico que a gente está entrando agora, que é a história antiga. Né? A escrita que foi inventada, a primeira escrita foi inventada pelo povo sumério e que a gente vai falar deles ainda mais aí pra frente. Forma-se, portanto, o Estado, ou você tem um imperador que é muito forte, que tudo pode, que manda você trabalhar na lavoura dele, ou é o líder de uma cidade-estado, né? Mas isso vai acontecer. Surgem, inclusive, os primeiros exércitos, porque a partir do momento em que você tem a formação do Estado, um Estado ele quer proteger tudo ao seu redor. Se um outro Estado quer tomar as terras dele, esses dois Estados vão fazer o quê? Entrar em guerra. Tá? E surge também o que a gente chama de servidão coletiva e escravidão. Servidão coletiva é que, digamos, eu sou uma Babilônia, vivo lá no momento do Império Babilônico. Os babilônios são um povo da Mesopotâmia, que é o atual Iraque. O imperador da Babilônia, ele vai dizer que, ó, Priscila, no mês de janeiro até março, você vai trabalhar nas terras comunitárias para fazer agricultura. Então você tinha meio que um calendário de obrigações que você tinha que servir com relação ao imperador ou ao líder da cidade-estado, tá? E a escravidão, gente, ela existe da seguinte maneira: quando dois povos entram em guerra, o povo vencedor faz o quê com aquele povo que perdeu? Em primeiro lugar, normalmente mata o líder desse povo. E em segundo lugar, pega essa população rival e escraviza, coloca para fazer trabalhos forçados. Tá? A escravidão, então, ela é uma dinâmica muito comum no momento de guerra da civilização antiga. Tá? Era uma prática muito comum. Né? Aqui é um pouco sobre a pré-história brasileira. Esse daqui eu não vou fazer. Vou fazer isso daqui com vocês. Gente, olha essa questão pra gente treinar um pouco. O texto fala o seguinte: nessa época, o ser humano habitava cavernas, muitas vezes tendo que disputar esse tipo de habitação com animais selvagens. Quando acabavam os alimentos da região em que habitavam, as famílias tinham que migrar para outra região. Dessa forma, o ser humano tinha uma vida nômade, sem habitação fixa. Vivia da caça de pequenos animais, de pequeno, médio e grande porte, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Usava instrumentos e ferramentas feitos a partir de pedaços de ossos e pedras. Os bens de produção eram de uso e de propriedade coletivos. O texto acima se refere a qual período? É o Neolítico? Não. No Neolítico ele não habitava caverna, ele não era nômade, era sedentário. Né? É o Paleolítico. Né? Na Idade do Bronze e Idade do Ferro, muito menos, que é um período posterior ao Neolítico, então. Tá? Então esse fala da primeira fase da pré-história, que é a fase do Paleolítico. Né? Aqui, ó, a forma como as sociedades organizam as suas atividades produtivas se transforma ao longo do tempo e vem marcando mudanças históricas importantes. Na transição do período paleolítico para o neolítico, ou seja, ali no mesolítico, observam-se importantes mudanças na organização produtiva, como, por exemplo, o término do sistema de plantation. Gente, nem vimos isso, nem falei essa palavra. Sistema de plantation tem a ver com colonização da América. A gente vai estudar lá em Brasil, é tipo um troço do século XV. Então, não vamos falar nisso. A formação das corporações de ofício. Vocês me ouviram falar isso na aula de hoje? Não. Corporação de ofício é um negócio que vai nascer na Idade Média, na Baixa Idade Média, lá por volta do século XI até o século XIV, XV. Não. Nascer na construção de núcleos urbanos feudais. Gente, feudalismo é Idade Média. Não tem porquê. A gente está vendo uma questão que está falando de paleolítico e neolítico, que é pré-história. A gente fala de Idade Média. E na D,
O início das grandes organizações sindicais. Sindicato é um troço que só nasce na virada do século XVIII para o século XIX, né, com Revolução Industrial, então também não. Então a nossa é com o surgimento da agricultura de subsistência. Primeiro ele faz agricultura para próprio consumo e da sua pequena cidade, isso é agricultura de subsistência, e depois a gente vai ver que essa agricultura vai ficar, antes eu plantava 10 sementes, nascia 5 frutos, agora eu tô plantando 10 e nascendo 10, daí sobra 5 e eu vou praticar o comércio, tá? E vamos falar um pouco dessa aqui também. Durante muito tempo, os povos que assim se expressavam foram conhecidos como pré-históricos. Essa denominação, hoje em desuso entre a maioria dos historiadores, mas ainda presente nos livros didáticos, está diretamente relacionada ao fato de esses povos desconhecerem a escrita. É como se, foi aquela coisa que eu falei pra vocês, de que tem um certo rançozinho com relação ao homem pré-histórico, como se ele fosse menos histórico, porque ele simplesmente não escrevia, tá? E aí, gente, a partir do momento que surgem as primeiras cidades, vão se desenvolver num local chamado Crescente Fértil, né? As primeiras civilizações. Tá aqui passando o carro do gás, vocês devem estar observando agora nesse momento, essa música maravilhosa. E Crescente Fértil por quê? Porque a região onde se desenvolveram as primeiras civilizações, né? Elas tem uma forma de meia-lua, tá vendo? Aqui, olha, a primeira civilização grande que a gente vai estudar hoje é Mesopotâmia. Uma região que se desenvolve entre os rios Tigre e Eufrates, né? E a segunda civilização, que não é assunto nosso da prova de hoje, eu ainda vou gravar uma aula falando dessa galera para vocês, é a civilização egípcia, né? Que ocorre ao longo do rio Nilo. Tem importância o rio para, assim, por que a gente chama o local onde as primeiras civilizações surgiram de Crescente Fértil? Porque essas civilizações, normalmente, elas se desenvolveram em locais férteis. Então, claro que uma terra próxima ao leito de rios é uma terra mais fertilizada, principalmente porque o rio Nilo no Egito e o Tigre e Eufrates, onde hoje em dia é o Iraque, eram rios que sofriam cheias. E quando essas cheias baixavam, o solo estava todo fertilizado e próprio para a agricultura. Também eles desenvolveram formas de canalizar essa água para quando tivesse a cheia, eles conseguissem guardar parte da água e não prejudicasse a plantação. Então, quando a gente fala de crescente fértil, a gente fala disso, tá? Outra coisa também, aqui tá mais uma vez a linha do tempo, só pra gente ver que agora a gente tá aqui, ó. Aqui para trás, ó, até o ano 4000 a.C., a gente fala de pré-história. A partir do 4000 a.C., com a invenção da escrita, a gente tem o marco inicial da antiguidade ou da história antiga. Então, o marco inicial da antiguidade é a invenção da escrita. O seu marco final, por sua vez, é a queda do Império Romano do Ocidente. Daí, para falar melhor disso, a gente precisa ver que aqui na Antiguidade Clássica, o último povo que a gente estuda é Roma. O último período de Roma era o desenvolvimento a partir do Império. E qual é a diferença de um imperador, de um império, para um rei e para um reino? É o seguinte, se eu sou rainha de alguma região e na sala de aula eu fico no meio do quadradinho e falo assim, se eu sou rainha desse quadradinho aqui, eu tô de boa. Mas se eu sou imperatriz desse quadradinho, eu fatalmente vou entrar em guerra com povos vizinhos, porque o imperador quer sempre expandir o seu território. Então, assim, um rei, você sabe que ele está satisfeito territorialmente. O imperador não. Ele quer sempre expandir o seu território, tá? O Império Romano, gente, então, ele se expandiu muito. Ele ficou tão grande que ele passou a ter duas capitais. Uma capital a oeste, que era em Roma, e uma capital no leste, que era Constantinopla ou Bizâncio, né? A antiguidade tem como marco final, então, a queda do Império Romano do Ocidente. Ou seja, é quando um povo chamado Érulo, que é um povo germânico, um povo bárbaro, invade Roma, que é a capital do Império Romano do Oeste, do Ocidente. Então, o marco inicial da antiguidade, invenção da escrita. O marco final, o ano de 476, que fica no século V, né, que é a queda do Império Romano do Ocidente, né, capital em Roma, né? E aqui a gente tem agora um mapa da Mesopotâmia. Gente, a Mesopotâmia fica onde hoje em dia, tá vendo, ó, é o Iraque, né? E esse nome quer dizer terra entre rios. Afinal de contas, nós temos dois rios. Aqui o rio Tigre
e o rio Eufrates, e a Mesopotâmia se desenvolve entre esses rios, né? Uma coisa que a gente precisa ver é que os povos da Mesopotâmia, eles eram vários. Tinha os sumérios, os babilônios, os assírios, caldeus, acádios, os amoritas, né? E eles não exatamente, os sumérios eram amiguinhos dos babilônios. Os sumérios, por exemplo, se organizavam em cidades-estado. Os babilônios não, grande parte da sua existência eles se organizavam em impérios. E, inclusive, eles brigavam entre si. Então, esses povos eles não eram unificados dentro de uma só coroa mesopotâmica, né? Eles formaram também o que a gente chama, junto com o povo do Egito até, as sociedades hidráulicas, porque é um tipo de sociedade que se organiza, lembra o pessoal do Crescente Fértil? Que se organiza perto de rios e que controla as enchentes para produzir agricultura. Os povos da Mesopotâmia, esses todos aqui, eram politeístas, o que significa dizer que eles acreditavam em vários deuses, né? E havia também uma ligação muito grande entre a religião e a natureza. Porque, é claro, gente, se você for imaginar que eles dependem da cheia do rio para fertilizar a terra, eles têm essa religião como se a natureza fosse o deus deles, né? A aproximação deles com a natureza é muito grande. Eles praticavam uma agricultura extensiva e também um comércio em caravanas, né? E tinham ou uma política centralizada no rei, que foi o caso dos babilônios, os assírios também formaram um império, né? Ou, em torno de um rei, que foi o caso dos sumérios e dos caldeus e dos acádios, ou em torno de um imperador, aí sim que foi o caso da Babilônia e da Assíria, tá bom? A sociedade mesopotâmica, né, ela era muito estratificada, tinha uma sociedade bastante estratificada, e aqui eu tô dando um exemplo, né, do que são as tais das cidades-estados, que a definição de cidade-estado é que elas são independentes entre si. Uma não depende da outra e, pelo contrário, ainda brigam pra caramba, tá? O modo de produção deles é o que a gente chama de modo de produção asiático, com base na servidão coletiva. Eu, imperador da Babilônia, ordenava que meus súditos trabalhassem para mim, para fazer agricultura para mim, né? O Estado, então, é centralizado. E, lembra que na pré-história a propriedade privada não existia? Tudo era coletivo? Aqui já acabou isso. Tudo pertence ao Estado. Então, ainda não tem propriedade privada. Eu, súdita Babilônia, não ia ter nada. Tudo que eu tivesse na minha vida era uma concessão que o rei teria feito para mim, né? Agora a gente vai falar, vou só, antes de começar a falar dos sumérios, vou dar aquela pausadinha, porque o vídeo tá ficando longo e eu tô querendo fazer vídeos de no máximo 15 minutos.